A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Respondam no chat, por favor. Sou Patrícia Norberto, da área do Prime RH. Aqui estamos eu, Patrícia, a Joyce, do Prime Público, e o Fernando, do E-Social. Hoje nós vamos tratar do assunto do cálculo da parcela do 13º salário e também vamos falar um pouco sobre o E-Social. A Joyce estará no chat esclarecendo dúvidas, caso tenham perguntas. Vamos iniciar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre legislação de 13º, os parâmetros envolvidos no cálculo do 13º, os cadastros envolvidos, a inclusão do RD-MEI, que esse assunto é novo para o ano de 2018, uma breve explicação sobre a geração deste RD-MEI, os encargos recolhidos, o cálculo de 13º primeira parcela, as médias, rescisão após o cálculo da primeira parcela, pagamento da primeira parcela nas férias, no mês em que eu estou pagando o roteiro 131, relatórios como recibo e folha de pagamento, ficha financeira e provisão, a contabilização, o fechamento, alguns fontes envolvidos nesse cálculo e algumas tabelas, a documentação disponível e a integração entre o SIGA-GPE e o TAF. Legislação de 13º salário. É uma gratificação paga a todo trabalhador com carteira assinada, seja ele um empregado doméstico, rural, ou urbano, ou avulso. Então, quem tem direito a ele é somente quem tem registro na carteira. E os aposentados e pensionistas do INSS também têm direito a essa gratificação. O valor do adiantamento corresponde à metade do salário, que é 50%, em relação ao salário do mês anterior. E eu posso pagar a primeira parcela entre o dia 1º de fevereiro ao dia 30/11 de cada ano. Todo trabalhador que tem direito tem que trabalhar no mínimo 15 dias no mês para adquirir 1/12. Então, se eu no mês faltei um dia e eu já tenho mais de um ano, eu ainda tenho direito àquele avo. Mas se eu faltei 15 dias e dentro daquele mês não completa meus 15 dias trabalhado, então eu não tenho direito a este avo. Em caso de afastamentos durante o ano, auxílio doença, acidente de trabalho, tem que sempre lembrar que os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa, portanto, é de direito do funcionário receber esses primeiros 15 dias em relação à contagem do 13º salário. No caso de afastamento de acidente de trabalho ou serviço militar, que como regra legal, essa pessoa ela não recebe o 13º, mas pode receber proporcional, né, daquela parte que cabe a ele, mas o fundo de garantia sempre vai ser integral de acordo com a data de admissão. Quando a pessoa recebe médias, né, que a composição é variável, pode-se pagar uma média nessa primeira parcela. Parâmetros envolvidos no cálculo, que também é já conhecido, né? Nós temos o MV-MED-DIRE, que ele pode ter o conteúdo como S ou como N. Então, como S é o total das médias dividido pelos avos de direito, e ele ignora o cadastro de sindicato e o cadastro de verbas. N é o total das médias dividido por 12 vezes os avos que tem de direito. Nesse caso, o sistema olha o cadastro de sindicatos e
o cadastro sindicato do cadastro de verbo. Um sim ou dois padrão é um. Um momento. Então, Oi, nós temos Patrícia. O áudio Oi, agora voltou, tá? Tinha dado um corte, mas agora eu tô te ouvindo ok, tá bom? tá ouvindo Pode ok? Tá, continuar. tá. Como o áudio cortou, eu vou voltar um pouco. Nós temos os parâmetros envolvidos, que já é de conhecimento, né? Que é o MV-MED dire, onde eu tenho as opções de S ou N. A explicação do S é o total das médias dividido pelos avos de direito. E esse parâmetro configurado dessa forma, ele não olha o cadastro de sindicatos, a aba média e a configuração de verbas, tá? Então, ele ignora. Já com N, é o total das médias, dividido por 12, vezes os avos de direito. Com esta configuração, o sistema olha o cadastro de sindicatos e o cadastro de verbas, conforme está definido ali, e neste cadastro, ou então por 12 meses, conforme CLT. Nós temos um outro parâmetro, que é o MV-M13 ANOC, que ele define se é para pegar as verbas do ano corrente ou do ano anterior, né? A opção padrão é 1, em onde o sistema olha as médias, os valores desde o dia 1º de janeiro do ano corrente. Caso a empresa precise ou tenha necessidade de verificar do ano anterior, a opção seria 2. Nos links demonstrados, tem explicação da forma de cálculo como o sistema trata. A Joyce está enviando via chat. Nós temos o MV Arred 13. Este parâmetro não é mais usado na versão 12. O ID de arredondamento é o 0026. Para que o sistema faça um arredondamento, no grupo de perguntas, quando eu calculo a primeira parcela, existe a pergunta arredondamento, sim ou não, então eu faço a opção. Então, este parâmetro era usado até a versão 11. Para a primeira parcela, no caso do portal, é o MVTCF D131, que é em relação ao recibo. Abaixo está o link. Nós temos também o MV Comissa, que é exclusivo para comissionados no cálculo das médias, exclusivamente para o ID 0165. Então, dependendo do conteúdo dele, o sistema vai utilizar ele como referência para calcular as médias. Nós temos um mnemônico, teoricamente novo, mas ele serve somente para a segunda parcela, quando eu tenho verba que incorpora salário, para o caso do roteiro full, quando eu tenho que completar, fazer o complemento das médias dentro da folha referente à segunda parcela. Então, ele chama L, INC CC com PL. Abaixo tem esses links que vocês podem fazer pesquisa sobre essa inclusão desse mnemônico, mas ele só é utilizado nesse cenário. O parâmetro que era usado na versão 11, MV Abatafa, na versão 12 não é utilizado mais, né? Então, hoje nós temos, como de conhecimento de todos que já usam o Proteus 12 há algum tempo, o cadastro tipos de ausência, que é a tabela RCM. Neste caso,
campo que o sistema busca é abate avos, 13º, campo RCM, underline décimo, que tem que estar como sim para abater. Alguns cadastros envolvidos no cálculo. Cadastros envolvidos de sindicato, por exemplo, onde eu determino ali as minhas informações sobre periculosidade, insalubridade e adição de serviço. E isso já é Um momento, já estamos averiguando aqui o que ocorreu com o áudio. Só um momentinho, por favor. cadastros envolvidos no cálculo, cadastro de sindicato, onde nós fazemos as configurações de adicional por tempo de serviço, periculosidade e insalubridade. Isso já na versão 12, né? E nós temos também na aba ainda médias, dentro do cadastro de sindicatos, onde eu posso determinar o número de meses de médias nos campos média 1, 2, 3 e 4, né? Conforme o parâmetro do MV Med-Dire. Nem todos os clientes usam, porque isso tem uma particularidade. Então, quando está 0, o sistema vai buscar o cadastro de verbas na aba médias. É que conforme você preenche o conteúdo, o sistema vai buscar, por exemplo, 6, 9, 12, aí o sistema vai buscar as 6 últimas, as 9 últimas, e assim por diante. Não é que é obrigatório o preenchimento dele, é que cada caso é um caso. Cadastro de ausências, né? Que é a tabela RCM. Nela são configuradas todos os tipos de ausência. O objetivo desta rotina é parametrizar os tipos de ausência, já estabelecido como deverá ser o cálculo de férias, 13º, PLR e os pagamentos de encargos. Então, aqueles parâmetros que usávamos na versão 11, MV Abatafa, MVPD Calade, esses todos se transformaram em campos e que está nesse cadastro tipos de ausência. E tem o link do TDN, onde será encaminhado, que aí pode ler mais a respeito. Por exemplo, nós temos a verba 104, que tem como exemplo auxílio enfermidade, né, auxílio doença, onde eu faço a configuração se eu quero abater o alvo de 13º. Aqui sim, eu quero abater, então na hora que calculo o 13º, o sistema vai abater. Nós temos também uma particularidade em relação ao auxílio maternidade, que é o ID 040, onde para o auxílio maternidade nós sabemos que é a empresa que paga e este valor é deduzido da guia de GPS. Esse campo tem que estar como sim, de qualquer forma, para que no cálculo de uma rescisão, naquele período, o sistema gere o ID 1446, que é uma verba de provento, conforme essa documentação do TDN que está no link. Se você deixar como não, o sistema não gera esse identificador. Esse identificador foi criado por conta do e-social. Cadastro de períodos, já conhecido também. Ali eu determino o meu roteiro, né? Então eu tenho que incluir um roteiro 131 da primeira parcela para fazer o cálculo da primeira parcela. Cadastro de beneficiários, que é onde eu informo os dados para quem vai ter o desconto da pensão alimentícia. Uma atenção que tem que ter é que se eu desconto na primeira parcela o valor da pensão, esta verba não pode ter identificador de cálculo e ela também não pode ser a mesma no campo verba segunda parcela, tem que ser diferente. Então, as verbas que vão compor o cálculo do 13º tem que estar com sim para a pensão.
Aqui é uma demonstração de como é feito, né, a explicação de como é o cadastro. Cadastro de verbas. Esse teve uma particularidade agora a partir de agosto, que houve novos identificadores de cálculos criados. Tem que ter muita atenção na inclusão desses identificadores. Esses que estão sendo demonstrados na tela não houve alteração, então eles continuam sendo os mesmos. E todos Um momento, pessoal, falhou um pouco o áudio. Um momento. verbas envolvidas Um momento, por favor. Voltou. Esses identificadores de cálculo que estão sendo demonstrados, não houve alteração. O importante é que a empresa revise e verifique se os campos, o campo referente 13º está como sim. Mesmo que a empresa tenha que pagar uma verba que não tenha identificador de cálculo na rotina de 13º, ela tem que estar com sim para referente a 13º, para que o sistema faça as composições corretamente. Esta visualização que vocês estão vendo, né, que tem os novos IDs, que é da 16/28 a 16 a 37, é que houve alteração. Antes, nós usávamos o mesmo identificador de médias, que era o ID 0123, 0124, tanto na primeira quanto na segunda parcela, e nele tinha incidências para a INSS, imposto de renda. Só que dentro do fonte havia um tratamento para que não houvesse esse cálculo. Por necessidade do e-social, foi necessário realizar esta separação. Então, hoje nós temos verbas de médias dentro da primeira parcela, tanto em valor quanto em horas, adicional por tempo de serviço, primeira parcela sobre verbas, periculosidade, insalubridade, adicional de cargo de confiança, adicional de transferência, todas elas para o cálculo da primeira parcela, onde é necessário fazer as configurações corretas para o e-social, para que não leve informação de tributo quando for gerado o e-social. Tem uma dica na coluna observação de como tem que estar a configuração, que é igual ao ID 0022, que é o pagamento da primeira parcela. Mais detalhes você encontra também no TDN, nesse link, onde está a orientação da criação desses identificadores de cálculo. Caso a empresa esteja totalmente atualizada, dentro da tabela já vai existir, é só fazer a amarração. E caso tiver algum cálculo, o sistema retorna a mensagem informando da falta deles e que precisa amarrar. Então, já tem um log. Tem também novos identificadores de cálculo, que é do 1639 ao 1648, todos relativos a 13º salário primeira parcela, mas para a maternidade. Então, é a mesma linha de raciocínio. Adicional, periculosidade, médias em hora, médias em valor, adicional de transferência, cargo de confiança, mas tudo referente à maternidade. Neste link, você encontra mais detalhes sobre este assunto. Para estes identificadores de cálculo, é bom ter atenção, pois o sistema não está gerando um log da falta destes identificadores, tá? Então, na coluna observação, a gente tem a dica de como tem que estar a configuração da verba, que é no ID 022. Agora nós vamos falar sobre o PDV 131. Então, caso a empresa, isso só serve neste caso, tenha pago a primeira parcela do 13º, roteiro 131 durante o ano, somente no roteiro 131, não tem nada a ver com pagamento de primeira parcela no cálculo das férias.
Então, eu tive lá em maio, junho, fevereiro, um pagamento de 13º no roteiro 131. Eu tenho a necessidade de incluir este RD Make no meu menu e rodá-lo para que o sistema faça um depara. Então, isso só funciona caso isso só é para as empresas que tiveram esse pagamento. Então a verba de médias, vão mudar. Caso a empresa, esses cálculos já estejam na SRC, porque já calculou, a folha ainda está aberta e não está com esses identificadores, eu cancelo o cálculo e faço o cálculo novamente com esses identificadores. Então, muita atenção. Este RD Make é para ser gerado somente nos casos em que o 13º, primeira parcela, foi pago no roteiro 131. Tem um link da central de atendimento que também dá mais detalhes sobre este assunto. Na aba E-Social, o campo obrigatório de preenchimento é RV Natureza, né? Tem que preencher as informações, tem um link ali onde existe orientação como configurar essas verbas, né? Então, a primeira parcela é utilizada como natureza 5504 e para a segunda 5001. Essa orientação também do E-Social tem o site do portal do E-Social e a documentação, né? Então, é no campo natureza, onde eu faço o preenchimento. Então, aqui a explicação da inclusão desse RD Make. Então, eu tenho que ir no configurador, realizar a inclusão dele. O programa chama UPDVB 131 e a função dele é de usuário. Então, na hora que escolher o tipo, não é função do Proteus, é função do usuário, tá? E só vai ser utilizado, de novo, para quem teve o pagamento da primeira parcela, roteiro 131. Então, a geração do RD Make, ele vai ser incluído no seu menu, você vai localizar ele no seu menu, o sistema vai abrir esses parâmetros, então a filial, de acordo com a filial em que houve o pagamento do roteiro 131, se houve o pagamento do roteiro 131 para algumas matrículas, selecionar somente estas matrículas, e se for para todas as filiais e todas as matrículas, deixar em branco. E o período em que houve o pagamento, por exemplo, no meu caso, no meu exemplo, foi no mês 6. Então, eu informei o ano 2018-06 até o ano 2018-06. Eu tive um pagamento de primeira parcela para vários períodos. Eu tive em junho e tive em julho. Então, vai fazer junho e depois pode colocar até o mês 7, no caso. O sistema não altera valor, tá? E nem referência. Aqui um exemplo, então eram as minhas verbas de média, o ID 0123, 0124, 210, 211 e a 369, 1294, que é o adicional de cargo de confiança. Após eu gerar, o sistema gerou um log para mim, onde informou quais foram as matrículas que tiveram alteração. Então, ele vai fazer isso. Aí, ele alterou para as verbas ID 1628 e 1629, que é a 02 e a 03, e o ID 1636, que é o adicional de carga de confiança. Não houve alteração na referência e nem no valor, somente ele fez um depara. Encargos e recolhimentos de fundo de garantia. A primeira parcela não existe encargos, não existe parte empresa, né? Os 20%, a parte de acidente, nem desconto de INSS, imposto de renda da parte do funcionário. Só existe a primeira parcela, só existe o percentual do fundo de garantia em relação àquilo que eu estou pagando. Este recolhimento do fundo de garantia, ele é feito junto com a folha de pagamento. Então, na hora que eu gerar a CFIP, eu escolho a opção folha de pagamento, o sistema vai me preencher o valor na coluna remuneração 13º. Existem informações também nesse link, na nossa central de atendimento, que será disponibilizado para vocês darem uma olhada. Então, atenção é nos casos de afastamento, acidente de trabalho ou serviço militar, que o empregado pode não receber o 13º, mas vai ter o fundo de garantia completo ou proporcional de acordo com esse afastamento. Vamos lá, o cálculo da primeira parcela. Então, isso também é conhecido,
como eu coloquei lá no meu cadastro de períodos um roteiro 131, escolho o meu processo, eu escolho o meu roteiro e o sistema apresenta aquela tela. Se, por exemplo, eu informei lá o meu roteiro e ele não está sendo apresentado aqui, provavelmente o campo período ativo vai estar como não. Eu preciso deixá-lo como sim, para que o sistema me mostre esta informação nesta primeira tela, tá? Que é o cálculo geral na rotina GPM 020. Após eu realizar estas confirmações, o sistema vai me apresentar agora os parâmetros do cálculo da primeira parcela, onde já esta primeira etapa já é de conhecimento de todos, onde eu posso calcular por ordem de matrícula o centro de custo, qual é o meu percentual, e se eu calculo média sim ou não, e se eu vou ter o arredondamento sim ou não, e se eu quero completar a primeira parcela. O complemento da primeira parcela, ele é o quê? Eu paguei a primeira parcela e no decorrer do tempo, este colaborador teve um ajuste salarial. Então, quando eu coloco complemento primeira parcela igual a sim, o sistema vai verificar que eu paguei e aí logo vai ver o meu salário e aí vai pagar esta diferença na primeira parcela. Caso a empresa não tenha interesse deste procedimento, basta informar complemento primeira parcela igual a não. Aqui dando continuidade nos parâmetros, houve uma alteração, ou seja, uma inclusão neste grupo de pergunta, data de referência para. Na versão 12 não tinha, passou a existir este ano, e na versão 11 já contemplava. Então, a opção é todos, que vai encontrar neste grupo de perguntas, e contratados. Mais detalhes você encontra na página do TDN sobre essa informação. E aqui eu tenho também a data de referência, que eu quero calcular a minha primeira parcela. Se eu informar a data do dia 30/11, então o sistema, aí nós vamos andar em conjunto com uma informação. Data de referência junto com a data de referência para. Se coloco a data, eu estou pagando o 13º, primeira parcela em novembro, informei a data de referência 30/11 e coloquei a opção data de referência para contratados. O que o sistema vai entender? Que para os admitidos que já estão na empresa há mais de um ano, o sistema vai pagar 12/12. Para os admitidos no ano, então ele entrou depois do dia 15, por exemplo, de janeiro, entrou em fevereiro, em março, o sistema vai utilizar a data de referência 30/11 para realizar o cálculo. Quando eu escolho a opção todos, o que vai acontecer? Ele vai olhar a data de referência. Isso é o diferencial. Por quê? Ele vai ver que a pessoa tem mais de um ano, mas se a data de referência tiver 30/11, ele vai pagar 11/12. Já para os admitidos, no ano os afastados, aí não vai ter muita diferença. Mas para os admitidos há mais de um ano, vai ter. Então, a nossa dica é usar contratados. Ou informar a data de referência 31/12 e colocar todos, né? Mas cada informação em este campo, data de referência e data de referência para, depende de como for informado, o resultado é diferente, que nós vamos ver logo a seguir. E data de referência para médias. Então, eu informei aqui 30/11, então o sistema vai compor as minhas médias até o mês 11, e o pagamento dessas médias, como eu informei data de referência 30/11, até o mês 11. Então, é isso que a gente estava falando. O parâmetro MV-REF-MED, ele existia na versão 11, onde habilitado o sistema apresentava para mim esse campo referência para a média. Já na versão 12 o campo já vem, então depende da informação que está ali de acordo com o que o sistema vai estar pagando. Então, antes o sistema considerava sempre 12/12. Se eu habilitava, eu determinava os avos, tá? Então, depende de como está como você vai configurar isso, é de acordo com o que vai pagar as médias. Existem os links aí de orientação para mais detalhes dessa informação. Sistema, após esse cálculo, o sistema vai mostrar o log, né, no processo de cálculo, informando quantas pessoas foram calculadas, que é padrão. Houve também uma inclusão, né, na hora que eu calculo individualmente
A matrícula hoje já apresenta os parâmetros do cálculo, anteriormente não, então o sistema buscava o que já estava naquela rotina GPM 020, então se tinha alguma configuração divergente ou do ano anterior ele buscava essa informação, hoje já houve essa inclusão para facilitar caso tenha alguma matrícula que precise entrar em uma particularidade. A documentação do TDN também está disponível, caso queiram mais detalhes sobre o assunto. Eu posso realizar o desconto da primeira parcela, lembrando que o campo referente a 13º tem que ficar assim, então eu posso ter um desconto avulso. Veja que essa verba não tem identificador de cálculo. Então, ao realizar o cálculo, como a verba está com sim para referente a 13º, o sistema vai compor o meu líquido, que é a verba 062, em relação àquilo que eu tenho de proventos menos descontos. Faltas. A verba de falta que o sistema usa como referência são esses identificadores de cálculo, 054, 203, 242. Então, ele vai ser abatido para 13º se na aba médias tiver com sim para referente a 13º, né? Se eu estou para descontar. E tem que constar no acumulado os dias, igual ou superior a 15 dias. Então, não é a soma. Eu faltei em janeiro um dia, faltei em fevereiro 2 dias e eu vou somar para poder ter esse abatimento. Não. Naquele mês, eu tenho que ter 15 dias de falta ou mais para ter o abatimento. Se eu tiver faltas, vamos supor, 20 faltas, no mês em que estou calculando a primeira parcela e lançar ela na RGB, o sistema não entende. Então, ele só vai entender isso, por exemplo, para a segunda parcela. O camarada faltou 25 dias, vou lançar na folha, calculo, fecha a folha, o sistema leva para acumulado. Ao calcular a segunda parcela, o sistema vai entender que eu tenho essas faltas e vai me fazer o abatimento. Então, ele não olha o lançamento mensal. Todos estão me ouvindo? Caiu o áudio? Quer que volta? Quer que volte esse assunto? Então, só vale lembrar que a falta que ocorrer no mês de novembro, se o funcionário teve mais de 15 dias de falta, vamos supor 20 dias de falta, eu vou lançar na RG. Vai lançar na RGB, vou calcular a folha de pagamento, fecho a folha de pagamento, vai para o acumulado, que é a tabela SRD. Em dezembro, ao calcular a segunda parcela, o sistema irá considerar essas faltas. Então, lembrando, o sistema não vai olhar as faltas lançadas na RGB no mês em que estou pagando a primeira parcela de 13º. Aqui nós temos um exemplo de cálculo. Então, no meu salário lá no cadastro, eu tenho 3.835, tenho um adicional de cargo de confiança de 30%, que equivale ao valor de 1.150,50, e tenho uma média que está no demonstrativo 413,84. No meu grupo de perguntas, informei a referência 30/11, a referência de médias 31/12, e a data de referência para escolher contratados. Então, nesse caso, o meu empregado tem mais de um ano, a data de admissão dele, então, ele tem direito à parcela integral. Então, a minha verba de primeira parcela é o salário vezes 50%, que dá 1.917,50. O adicional de cargo de confiança da primeira parcela é o mesmo cálculo, que deu 575,25, 1.150,50 vezes 50%. As minhas médias, eu tenho médias em valor e médias em horas, 413,84 vezes 50%, 206,92. Então, aqui é o meu demonstrativo de médias, onde eu tenho um total de 4.965,92.
a média, 413,84, média pagamento, 413,84. 413,84 vezes 50%, 206,92. Lembrando que eu coloquei a data base, a data de referência para as médias, 31/12. Então, ao emitir o meu demonstrativo de médias, eu também informei a data 31/12. Então, o sistema está considerando os 12. Então, aqui tem um exemplo de admitido no ano com médias e periculosidade, e essa periculosidade não incorpora o salário. Esse funcionário foi admitido no dia 16/2 e tem um salário de 3.800, uma periculosidade de 30%, e no demonstrativo de médias um valor de 126,92. Minha data de referência não alterou, minha data de referência para as médias não houve alteração, e a opção data de referência para contratados. Então, o que o sistema fez? Pegou 3.800, dividiu por 12 vezes 9. E por quê? Porque ele usou, como eu entrei dia 16 de fevereiro, então eu tenho março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Lembra que a data de referência está 30/11? Então, o sistema não olhou o mês 12, só o mês 30/11. Deu os 9/12. Mas ele entrou dia 16 de fevereiro. Do dia 16 de fevereiro ao dia 28 não dá mais de 15 dias trabalhados, então não entra. Então, o que o sistema fez? Pegou o salário, dividiu por 12 vezes 9, que é a mesma conta que ele usou para a periculosidade e também para o pagamento das médias. Então, as médias da primeira parcela foi o seu total dividido por 12 vezes 9, que aí desses 9 achou 50%. Que é o que está sendo demonstrado logo nesta outra tela. Então, ele tem o total de médias, 1.269,24, dividido por 10, porque aí contou até mês 12, porque a data base estava 31/12, deu 126. Aí, o que eu vou pagar? 126,93, dividido por 12, vezes o 9. Por quê? Esse 9 foi a data de referência que eu utilizei lá, 30/11, que aí dá 47,60, que é o que ele está pagando aqui na soma dos dois, que dá 47,60, da verba A02 e da verba A03. Cálculo para empregados com afastamento do tipo O, que é acidente de trabalho. Foi usado a mesma referência, né, nos campos do cálculo, então eu tenho de primeira parcela 1.890, que é o meu salário base, dividido por 10 vezes 50%, que é 785. Então, com as configurações, a data de referência está sendo usada até 30/11, para o empregado com mais de um ano, e ele está com a opção contratados. E a base do fundo de garantia, ele está usando 31/12, porque eu coloquei a opção contratados e esta matrícula tem mais de um ano. Então, o fundo de garantia dele vai ser 12/12. Coloquei a data todos. Então, o que o sistema fez? Ele calculou o fundo de garantia dele proporcional a 9/12, porque o afastamento dele é de 16/8 a 28/10. Então, ele tem direito a fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e novembro, porque a minha data de referência estava 30/11. Então, o pagamento dele vai ser 9. Mas uma coisa interessante, o fundo de garantia, ele trouxe 866,24, que é equivalente a 11/12. Só que essa pessoa, ela tem mais de um ano. Então, todos, olha a data de referência. Minha data de referência está 30/11, então ele não vai considerar dezembro. Por este motivo, o fundo de garantia dele deu 866, porque ele está usando como referência essa data, 30/11. Então, ele está pagando 11/12 em relação ao meu 13º. É confuso, mas eu consegui explicar essa questão? Caso tenha dúvida, faça as perguntas para que a Joyce possa explicar melhor, porque realmente é confuso. Então, lembrando que todos, em resumo, é o quê? Ele vai olhar sempre a data de referência. O que não vai mudar quando o funcionário tem menos de um ano, que aí vai ser proporcional. Mas ele vai mudar totalmente para quem tem mais de um ano, porque ele vai usar como base a data de referência. É lógico, se eu colocar todos e a data
de referência 31/12, essa vai ser 12, porque o sistema vai considerar. Se eu uso diferente disso, esse todos com a data de referência 30/11 já muda o cenário. Diferente que para contratados, o sistema sempre vai entender que para quem tem mais de um ano sempre vai ser 12/12avos e vai entender que vai entender a data de referência aqui para quem está sendo admitido no ano ou está afastado. Então, ele vai partir desta data de referência para quem foi admitido no ano. Aqui é mais um exemplo, né, de cálculo de empregado com mais de um ano, com a data de referência para todos, que é o que eu estava explicando. A data de referência está 30 e a data de referência para está todos. Então, o que o sistema fez? Ele tem mais de um ano, porque ele entrou em 2017. O sistema pegou o salário, dividiu por 12 e multiplicou por 11, porque ele está olhando a data de referência. Aqui o arredondamento sim ou não, como eu disse, aquele parâmetro não é mais utilizado, então o que determina é nesse grupo de pergunta e o sistema gera o ID 0026. Uma dica, eu tenho os meus estagiários, por exemplo, tantos mensalistas, estagiários, horistas, eles não têm direito a 13º, só que eles estão amarrados ao mesmo processo. E ao calcular, o sistema está calculando o 13º para eles. Qual que é o meu procedimento? Eu devo incluir um filtro no cálculo para que o sistema não calcule. Então, deverá ir ali, vai fazer o primeiro preenchimento da rotina, que é aquele primeiro quadrado, onde eu coloco o meu roteiro, o meu período. O sistema vai voltar para esta tela. Nesta tela, tem o botão Alterar Filtro. Vou clicar nela. O sistema vai me apresentar uma segunda tela, essa onde aparece todas as rotinas. Eu desmarco todas e escolho só a opção do programa GPM 020. Após isso, dou confirmar. O sistema vai me apresentar esta tela aqui. Nesta tela, eu consigo escolher a categoria dos funcionários que eu quero realizar o cálculo. Feito isso, dou continuidade no meu processo e o sistema não executa o cálculo para as categorias que eu informei ali que eu não quero que calcule, no caso. Consulta de cálculo. Dentro do produto, eu vou lá em atualização, definição de cálculo, consulta cálculo. Nesta rotina, eu só posso visualizar, eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração. Então, aqui eu consigo, vai entrar o primeiro FOU, eu altero para 131 e o sistema me apresenta o cálculo. Aqui eu estou demonstrando a data de pagamento, onde eu tenho o período 1/6 e a data de pagamento 30/11. Essa data de pagamento, o sistema busca da tabela de cadastro de período. Se por um acaso houve um erro de digitação, é só ir no cadastro de período, alterar, e aí calcular novamente que o sistema ajusta a data de pagamento. Sempre tenha atenção, porque isso reflete totalmente lá no e-social depois. Médias. Nós já falamos um pouco sobre elas, né? Então, o sistema ele sempre vai olhar o acumulado para verificar quais são as verbas que têm incidência para as médias. Depois, ele vai fazer uma valorização disso e ele vai verificar se essas verbas são em horas ou em dia. E aí, ele vai verificar assim, é tipo da verba igual dias? Então, a quantidade será multiplicada pelo salário dia. Se a verba, se possuir a quantidade do campo não for igual a dias, a quantidade será pelo salário hora. Então, para encontrar o valor final das médias, aquele que deve ser pago, eu somo a média, divido por 12 e o resultado pelo número de avos de direito do funcionário. Então, nós temos aqui algumas considerações, algumas particularidades em relação à média. Neste cenário, é um funcionário com mais de um ano. O MV média direi está com não. Cadastro de sindicato
aba melhorou o áudio? Então, vamos lá. Neste cenário, é um funcionário com mais de um ano, o parâmetro MIV média direi com N, o cadastro de sindicatos aba médias igual a 0 e cadastro de verbas aba médias igual a S. Em relação à dúvida do tipo de contrato, todos ou contratados, a gente pode voltar ele quando a gente meio que estiver finalizando, porque pode ser a dúvida de todos. Aí a gente volta para a gente conversar a respeito, porque realmente é algo novo, realmente gera dúvida. Então, esse funcionário tem mais de um ano de empresa. Então, normalmente a empresa considera para pagamento da primeira parcela 12/12avos, 50% deste valor. Basicamente, se o funcionário ganha 1.000, ele vai receber 500. Então, no cálculo eu tenho, calcula médias igual assim, data de referência para o pagamento, estou usando 30/6, e data de referência para médias 31/5. Veja, a data de referência para a média é diferente da minha data de referência para o pagamento. E eu escolhi a opção data de referência para contratados. Então, ou seja, eu estou dizendo para o sistema que eu quero que ele pague 50% do meu 13º para os funcionários que têm mais de um ano, pague o valor de 50% em valor de 1.000. Ele não vai fazer a proporção de acordo com o que está a minha data de referência, porque a minha data de referência está 30/6, por isso que está a opção contratados. Se tivesse todos, o sistema ia olhar, o camarada tem mais de um ano, e ele ia pagar proporcional a 30/6. Então, ele ia olhar de janeiro a junho e pagar 50%, ok? Então, essa é um detalhe de diferença. Então, contratados sempre vai ser 12/12avos para quem tem mais de um ano. Como este funcionário tem mais de um ano, eu coloquei contratados, então o 13º dele vai ser R$500. Porque a minha data de referência está 30/6, ele não está utilizando essa data de referência para o pagamento. Mas a minha média está 31/5, então o sistema vai compor até maio. Então, aqui eu tenho a data de referência, como havia dito, 30/6, a referência para contratados. Então, nesse caso, será considerado 30/6 para os funcionários admitidos antes de 2018, e será considerado 31/12, ou seja, 12/12. Então, se dentro deste período eu tenho um funcionário que foi admitido no ano, ele não vai utilizar 12, ele vai utilizar a data de referência 30/6. Então, ele vai calcular de janeiro a junho e vai pagar 50%, supondo que este funcionário entrou em janeiro. E a data de referência para médias 31/5. Com essa data, o sistema vai apurar médias, como eu havia dito, até 5 de 2018. Aí, no demonstrativo de médias, lá eu informei a minha média 31/5. No meu demonstrativo, tenho que informar a mesma data, 31/5. Então, eu vou escolher a opção acumulado, para que o sistema olhe o meu acumulado, e escolher a opção média de pagamento igual assim. Então, aqui a gente vai separar o conceito da apuração de médias e o pagamento das médias. Então, existe uma distinção entre a apuração e o pagamento. Então, ali eu pedi a apuração até 31/5. No cálculo, eu pedi o pagamento porque eu coloquei 30/6. Então, no relatório de médias, está considerando 5/12avos por ter se distraído com a data base 31/5.
Nesse caso, o valor a ser pago para o funcionário não é esse que está sendo demonstrado, R$ 156,95, que corresponde a 5/12. Porque se eu pegar 376,66 dividido por 12 vezes 5, eu vou achar este valor. Mas o valor correto é 188,33. Por quê? Porque eu coloquei a data de referência para pagamento 30/6/2018. Então, o que eu tenho? 1.883,30, que é o meu valor total das médias, dividido por 5, é aqui a minha apuração referente a 5 meses, 376,66. Deste valor, preciso encontrar o que eu preciso pagar, porque, novamente, eu informei lá a data de referência 30/6. Então, dividido por 12 vezes 6, eu encontro o valor de 188,33. Esse aqui é um exemplo com um funcionário com menos de 1 ano. São as mesmas configurações na aba de médias e na aba de cadastro de verbas. Esse funcionário foi admitido no dia 26/2 e a pergunta preenchida está como contratados. Então, o sistema vai levar em consideração o mês de março, abril, maio e junho. Então, março, abril, maio e junho são 4/12. Porque o funcionário foi admitido no dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro não tem 15 dias trabalhados, portanto, ele não entra para o cálculo. E eu informei contratados. Então, como regra, o que o sistema vai fazer? A proporção. Então, vamos lá. Então, como a data base está 31/5, o sistema apurou 3/12, que é de março a maio. Não entrou junho, porque o meu pagamento vai ser junho. Então, são 4/12 até junho, correto? Então, aqui eu paguei 4/12, que dá 260,67, que é a minha verba 107. Porque eu estou como contratados e eu tenho lá a data de referência 30/6. Então, junho entrou. Para médias, o que eu tenho no total? 2.281,68. Eu vou dividir por 3. Por que por 3? Porque a minha data de referência para as médias foi 31 de maio. A minha data base no demonstrativo está 31/5. Este valor equivale a 760,57. Eu tenho que achar minha média pagamento, que é 760,57 dividido por 12 vezes 3, que dá 190,15. Este valor eu tenho que pagar 4/12. Lembra que minha referência estava 30/6? Então, eu tenho 760,57 dividido por 12 vezes 4, que vai me dar o valor de 253,52, referente a março e a junho. E desse valor eu pago 50%, que é 126,76, que é a soma da minha verba 246 e 247. Se somarmos, dá este valor. Então, para a conferência do demonstrativo de médias, é bom deixar a pergunta mês para média não, porque senão ele vai considerar aquele mês em que você está fazendo a impressão. Deixar sim, o sistema irá considerar as verbas lançadas e calculadas no mês. No caso de dezembro, os valores da médias apurada em dezembro será gerado no momento do cálculo da folha de pagamento, dezembro, e lá eu vou usar complemento 13º igual a assim, né? Tem até um mnemônico, como a gente não vai falar agora da segunda parcela, mas vale lembrar, esse mnemônico também já é conhecido, mas vale lembrar desse mnemônico novo, que é para caso de verbas que incorporam o que nós falamos anteriormente. Vamos lá, rescisão após o cálculo da primeira parcela. Aqui eu vou ter 2 cenários. O primeiro cenário, quando eu estou pagando, por exemplo, a primeira parcela no dia 20 e no dia 21 a pessoa foi demitida, então eu estou dentro do mês. E tem um segundo cenário, quando eu paguei a primeira parcela dia 20 e eu demiti este empregado no dia 1º de dezembro, que é outro mês. Neste caso, o sistema vai utilizar 2 identificadores, o 1415, que é dentro do mês, e o 0116, quando é fora do mês, no caso, dezembro. A configuração do ID 1415, ele é uma verba de desconto. Um momento, deu instabilidade no áudio, um momento só, por favor. Tipo
e Só um momento. Só um momento, por favor. Só um momento. melhorou? Vamos lá. Então, no caso da rescisão, após o cálculo da primeira parcela, nós temos essa particularidade. O sistema irá gerar dois identificadores de cálculo, 14 e 15, que é a rescisão dentro do mês, ou seja, eu tenho uma demissão no dia 20 do 11, tenho uma primeira parcela no dia 20 do 11 e uma demissão no dia seguinte, dia 21 do 11 ou até 30 do 11, mas ela é dentro do mês. Então, o sistema vai gerar o ID 14 e 15. Se essa demissão ocorresse, por exemplo, a partir do dia 1º de dezembro, seria fora do mês e o sistema iria gerar o ID 0116. A configuração do ID 1415, ela é um tipo de desconto, um valor, o código de identificação 1415, fundo de garantia não. Por que fundo de garantia não? Porque eu paguei a primeira parcela no roteiro 131 na data do dia 20 do 11. Então, senão o sistema vai abater este valor e vai para a CFIP porque eu paguei no roteiro 131. E referente a 13º, igual assim. O link que está aí, ele tem mais detalhes sobre a configuração dessa verba. E nós temos o identificador 0116. Ele também é um tipo de desconto, um valor diferente do primeiro, ele tem referente a 13º igual sim, né? E fundo de garantia igual a sim, porque no primeiro estava como não. Porque como eu já paguei, eu não tenho que pagar de novo, então eu faço esse desconto em relação ao abatimento. Para o fundo de garantia. Na próxima tela, vamos verificar os cálculos. Então, aqui eu tenho uma apresentação de cálculo do ID 14015, né? Na verdade, do cadastro de verbas, e do ID 0116. Aí, na próxima tela, eu tenho a demonstração do cálculo da primeira parcela, e aí eu tenho a demonstração do cálculo da rescisão que ocorreu ali na data do dia 30 do 11. Então, o sistema gerou este identificador de cálculo. Na próxima, nós vamos verificar o próximo identificador, que a demissão foi no próximo mês, que é o ID 0116, né? Então, a demissão ocorreu no dia 1 do 12, aí o sistema gera, tá mais para baixo aqui na tela, não está sendo apresentada, mas ele gera esse identificador de cálculo. Vocês vão receber o PPT, aí vocês vão ver que ele apresenta a tela. Pagamento da primeira parcela de 13º nas férias, no mesmo mês de pagamento do roteiro 131. Então, supondo que eu tenha um pagamento de férias no dia 1º de novembro,
e aí eu vou pagar o 13º no dia 20, no dia 30, o que vai acontecer? Ah, o funcionário está recebendo de novo, mas eu já paguei. Então, o que é importante? Fazer a integração do cálculo das férias antes de realizar o cálculo do roteiro 131, porque aí os valores estarão na RGB e o sistema vai entender e não vai pagar. Não precisa executar o cálculo da folha, ok? Somente realizar a integração do roteiro férias para depois calcular o roteiro 131. Os relatórios e recibos de folha de pagamento, ficha financeira e provisão. Estes itens aqui não houve alteração. O recibo de pagamento, né, são impressos a partir do roteiro 131. Essa parcela não integra junto com a folha de pagamento, diferente da versão 11 que integrava, ela não integra, então ela é um roteiro específico, ela é tudo específico, tem a sua folha específica, tá? Então, atenção, o recibo o relatório de 13º será emitido separadamente do relatório da folha de pagamento. Então, sempre, nunca vai passar, tá? Pois os cálculos são em roteiros diferentes. A folha no roteiro full e o 13º primeira parcela no roteiro 131. Então, aqui tem uma demonstração de impressão. Aqui está grifado imprimir bases. Se eu quero que o sistema emita neste relatório as minhas bases, eu tenho que deixar imprimir bases igual assim. Se porventura não aparecer as bases, provavelmente neste grupo de perguntas, esta pergunta específica vai estar como não. Então, não houve alteração. Eu posso imprimir ele personalizado ou naquele anteriormente que nós tínhamos na versão 11, o GPR 040. Esse aqui é o GPR 030, né? Então, é a mesma coisa do que da folha de pagamento. Eu tenho ele vai ser um roteiro específico e não vai passar pela folha de pagamento. Então, esses valores não vão ser demonstrados na folha de pagamento. Aqui é a ficha financeira, né? GPR 270. Ele serve para conferência. Ah, meu funcionário não está calculando. Ah, eu estou com dúvida em relação ao cálculo. Ele ajuda a esclarecer. Na hora que eu for fazer a impressão, eu tenho que escolher o roteiro 131 e full. Por que full? Porque quando eu calculo 13º primeira parcela nas férias, o sistema altera para roteiro full. Então, é necessário colocar roteiro full, eu emito a ficha financeira e posso checar daquela matrícula se houve pagamento de primeira parcela nas férias. Que aí ele me dá um respaldo, fala, por isso que eu não estou pagando agora, porque eu já paguei, não lembrava. Então, ele é um facilitador. Não houve alteração também nesta rotina. Aqui foi uma demonstração em que eu paguei as férias para o adiantamento, né, na primeira parcela, e ali eu demonstro como que é. Aqui você vê que ficou como um roteiro full. Então, a gente vai para o próximo slide. Que vamos falar, se eu não me engano, da provisão. O relatório de provisão. Não existe baixa de provisão na primeira parcela. O que existe é a demonstração do desconto da primeira parcela, onde eu determino o campo desconto primeira parcela 13º salário, igual assim, o sistema vai gerar para nós a partir do ID 0678. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um valor e esse valor de 2.285,02 está sendo apresentado na minha provisão. Aqui não está aparecendo, cortou, mas para a ficha, tá? Aí aparece o valor. Contabilização. A provisão também não mudou nessa questão, tá? E a contabilização também não. O campo RY contábil tem que estar igual assim, então avaliem para verificar se está como não, se tiver como não, deixe como sim para o roteiro 131.
É lá no cadastro de roteiros, atualização de cálculo, definição, roteiro de cálculo, opção 3.1. Se eu não me engano, ele é o primeiro da lista. Aí esse é o cabeçalho. Se o seu tiver como não, basta deixar como sim, mas no padrão ele já vem como sim. A próxima tela vai ser demonstrada em relação aos parâmetros desta contabilização. Só um momento. Aqui, então, a primeira tela é o tipo de contabilização. Tenho que escolher folha. Depois que eu faço a seleção dos meus períodos daquilo que eu necessito, o sistema irá apresentar uma segunda tela, onde eu A primeira tela, eu parametrizo o tipo de contabilização, tenho que escolher folha de pagamento. A próxima tela, ele vai me apresentar os parâmetros. Tá falhando. Não te ouço. Todos ouvindo? Então, eu escolho o tipo de contabilização. Todos ouvindo? Nós vamos falar sobre contabilização. Está me ouvindo? Sim? Tá bom. Então, a contabilização na versão 12, para o roteiro 131, ao escolher a opção contabilização, não. Um momento. Agora eu te ouvi. Todos ouvindo? Não? Bem. Então, o tipo de contabilização. Eu escolho folha de pagamento. Na próxima tela, após realizar todas as outras parametrizações, que são grupo de perguntas abaixo, o sistema irá me demonstrar a segunda tela, onde eu escolho o tipo. Aí vou escolher um mês, né? Que ele vai mostrar folha mensal, 13º ou ambos. Então, eu tenho aqui a opção de 13º para fazer a contabilização. Fechamento. Importante lembrar que um roteiro 131, ele não integra com a folha de pagamento, não integra. Ele é fechado como o roteiro for. Então, eu posso deixá-lo aberto, calculá-lo, calcular a folha e no fechamento da folha eu já faço o fechamento de tudo. Então, o roteiro 131, ele é fechado, ele não é integrado, tá bom? Aqui é demonstrado alguns fontes de cálculo envolvidos, são muitas fontes de cálculo, é importante que a empresa esteja devidamente atualizado. Houve bastante alteração em relação às médias, em relação aos cálculos, a inclusão de novos identificadores de cálculo, então é importante estar devidamente atualizado.
Aqui vale lembrar que para quem já está atualizado, que pegou as últimas atualizações do sistema, já incluiu esses identificadores de cálculo, pode já dar seguimento ao cálculo da primeira parcela, tá? Mas se porventura ainda a empresa não teve atualização, é bom que atualize e sairá um pacote específico para fontes de cálculos só do 13º salário, mas que não vai impactar quem já teve atualização, porque a rotina não teve mudança nesse cenário, somente a inclusão de novos identificadores. Aqui também tem algumas tabelas envolvidas no cálculo, né? Então, cadastro de funcionário, cadastro de verbas, beneficiários, né? Para ajudar caso haja necessidade. É importante dar uma olhada nos links que a gente está disponibilizando e tem uma documentação bem legal, completa no TDN sobre cálculo de primeira parcela e um manual com muitas dicas, muitas informações referente ao 13º salário, tá? Agora o Fernando vai entrar falando sobre a integração do SIGA-GPE versus TAF. Espero que todos tenham entendido. Houve pequenas alterações em relação ao cálculo, que eu acho que a maior questão é o tipo de contratados, né? A descrição e todos. Caso tenham dúvidas, eu posso voltar e explicar novamente. Então, vou dar a palavra para o Fernando. Agradeço a atenção de todos e a paciência por conta aí do áudio. Muito obrigada. Olá, bom dia. Tá legal aí o áudio? Bom dia, gente. Eu sou o Fernando, eu sou analista aqui do Prime. Eu vou passar aí um pouquinho para vocês aí sobre a integração aí da parte da primeira parcela da folha, né, do 13º salário. Nós não vamos ter aí muitas alterações referente ao processo mesmo, então a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente normalmente já vem utilizando para fazer a integração dos eventos periódicos, né? Vocês estão vendo aí que a tela aí de eventos periódicos aí do E-Social é a mesma. A única diferença que a gente vai utilizar aí na parte da integração, a gente vai preencher a competência, né? Referente ao pagamento da primeira parcela. E logo em seguida tem o botãozinho ali, ó, referência do 13º, né? Referência CRESE ali. A gente vai colocar aquele botãozinho e colocar sim. A partir do momento que eu clicar naquele botão, as outras opções elas vão ficar bloqueadas, né? Elas vão ficar cravadas efetivamente porque a parcela do 13º ela vai ser integrada no evento 1200. Eu vou passar agora no próximo slide como que ele vai ficar lá no TAF, mas em relação à parte da integração ela é dessa forma mesmo. Somente selecionar ali a parte de referência 13º sim e a opção S1200. Lembrando que a parte de baixo, que são as opções de geração, ela continua normalmente. Então, se vocês tiverem a necessidade de utilizar a parte de considerar dados de período em aberto, sobrescrever o evento por algum motivo, é só selecionar alguma dessas opções e fazer a integração normalmente. O filtro também do CPF continua da mesma forma, tá? É só selecionando essa parte, vocês vão clicar em processar e o GPE vai integrar para o TAF a parte da folha. Já no TAF, só um minutinho enquanto eu troco o slide. No TAF, aí, já essa primeira imagem que nós temos aí no slide é a imagem do browser mesmo, né? Onde nós visualizamos os eventos. Então, dentro lá da rotina lá da folha da folha de pagamento, nós temos aí que o indicativo lá do período de apuração ele já fica ali diferente, né? Ele fica folha 13º salário. Normalmente ele fica como folha mensal ali quando é o evento do 00 normal, né? Então vocês conseguem visualizar aí que eu tenho o mesmo período de apuração que eu selecionei lá, né? Que seria novembro. E embaixo já seria a tela do tipo de pagamento mesmo, já dentro do evento. Então a gente consegue visualizar ali que o indicador de período de apuração ali embaixo, ele está como 2 e não como 1.
Então ali já é a folha de 13º salário, as outras opções elas continuam normais, igual o evento 1200 normal de folha de pagamento. No próximo slide, eu vou passar só um pouquinho sobre como vão ficar as verbas lá dentro. Então, a parte de cima, que seria a segunda aba, né, a aba de demonstrativo de valores, a parte de cima ela continua exatamente igual, ela vai ter lá os indicadores, né, os identificadores de pagamento. Já na parte de baixo a gente tem em relação ao identificador do trabalhador, né, que vem a matrícula, grau de exposição, e na parte de baixo vão vir as rúbricas referente ao 13º. Em relação às verbas aqui, elas vão ser integradas normalmente igual o evento 200. Então, nós vemos que referente ao TAF praticamente não há mudança de processo. Vocês conferindo, vendo se está tudo ok aqui referente à gravação das verbas e os valores, é só enviar ao governo normalmente e gravar a parte do 13º. Lembrando que teremos somente sempre um evento do 00 por funcionário, né? Então, quando a gente for enviar essa parcela lá de novembro do 200, vai constar aí a parte do 13º. Olá, o som voltou aí? Ok? Não? Alô? Tá, voltou o som? Não. Eu já. Alô? Voltou o som? Ok? Tá, então, voltando um pouquinho. Lembrando que o evento 1200, ele segue o mesmo padrão de todos os meses. Então, a gente só vai ter somente um evento para cada funcionário, né? Somente um evento 1200 por funcionário. Então, nesse evento 1200, além da parte do 13º salário, vão constar também os identificadores da própria folha de pagamento, né, do funcionário, adiantamento. Ok? Estão me ouvindo? Então, esse evento 200 vai constar todos os recibos referentes ao pagamento do funcionário, seja o adiantamento, seja a folha de pagamento ou o 13º. Luan? Alô? Tenta falar, Fê. Alô? Ok? Só um momento. Então, só para finalizar essa parte do TAF, o evento do 00 ele vai constar todos os eventos de pagamento para o funcionário. Folha de pagamento, o 13º, o adiantamento e qualquer outro tipo de pagamento que seja efetuado para o funcionário, todos esses pagamentos estarão incluídos no mesmo evento do 00. Em relação ao evento 1210, ele vai ser enviado normalmente, referente a todos os recolhimentos, se houver a incidência. Se não houver incidência, ele vai ser enviado com valor líquido e nenhuma incidência se não houver recolhimento. No caso da primeira parcela, a gente não tem incidência de pagamento de impostos, então o 1210 ele vai ser enviado com o valor zero.
Em relação ao TAF, seria só essa parte da integração mesmo. A gente não tem nenhuma particularidade diferente, seria só a parte da integração do GPE para o TAF. Bem, gente, eu vou ler algumas dúvidas aqui que estão constando aqui no chat. Então, o Alessandro aqui está perguntando sobre a primeira parcela, foi paga no mês 6 e que vou rodar ainda as novas verbas. Quando tenho que enviar? A primeira parcela foi paga no mês 6, então, como a Patrícia falou, vai ter que ser rodado o RD Make, né, para fazer o ajuste da parte lá dos acumulados, né, do funcionário. E tem que ser enviado lá o evento 1200 sobre a parcela do 13º. Provavelmente a gente vai ter que analisar o caso aí mais a fundo, Alessandro, porque se realmente foi pago lá no mês 6, provavelmente a gente vai ter que reenviar essa parcela aí do mês 6, porque ela tem que ser enviada no 1200. Mas depois a gente pode abrir um ticket lá e analisar mais calma referente ao seu cenário. Porque a parte do GPL é mais simples, ela vai ser recalculada lá com o RD Make e vai ser refeito, né, todo o acumulado do funcionário por causa da separação das parcelas. Depois a gente vai ter que verificar essa parte do TAF, como nós vamos tratar esse cenário. A Mônica aqui está perguntando para a gente, referente ao 1200, teremos no mínimo 2 linhas, uma para a fulcra, para um CRES 1, correto? Isso, é isso mesmo. Então, teremos no mínimo aí, se houver ainda o adiantamento do funcionário, teremos aí 3 linhas, né? Uma de folha, uma do evento do 13º primeira parcela e uma do adiantamento. Mas nesse caso que você citou, seriam 2 linhas, uma para a folha e uma para o 13º primeira parcela. A Caroline dos Santos está perguntando o porquê do evento 1210. Bem, sempre que houver pagamentos, né, para o funcionário, existe o evento 1210. Então, se eu tiver um pagamento, seja ele de folha, adiantamento, 13º, qualquer situação que eu efetivo uma movimentação financeira para o funcionário, existe o evento 1210 porque pode haver ou não recolhimento de impostos. Então, eu posso ter imposto de renda ali, onde eu tenho que ser enviado esse evento para informar para o governo qual foi o recolhimento sobre a verba que eu paguei ou sobre os valores que eu efetuei para o funcionário. Ficou claro aí, Caroline? Tranquilo? Se tiver mais alguma dúvida aí, pode perguntar no chat. A Mônica aqui está perguntando sobre o RD Make, né? Se é preciso liberar no configurador para usuários. Sim, vai ser necessário executar via configurador lá para o usuário para que ele faça o recálculo dos acumulados lá e ajuste os acumulados lá da primeira parcela. A Marina aqui também está perguntando sobre o 1210 da primeira parcela. Sim, nós teremos que enviar o 1210 da primeira parcela, mesmo ele sendo zerado. A gente já tomou como padrão para todos os eventos, mesmo ele não tendo incidência, a gente envia o 1210 para que o governo fique ciente que não houve recolhimento. Então a gente vai enviar sim. Sobre o material, a gente passou aí alguns links aí no decorrer da apresentação, mas a gente vai. Sobre o material, os fotos estarão encaminhando para todo mundo que recebeu o convite. E a equipe também estará distribuindo o material através de tickets abertos, toda a apresentação. Não queria repetir essa obrigatoriedade de enviar o evento de pagamento de 13º,
no mês 6 e no mês 7, que é o meu cenário. Certo. O Carlos está perguntando aqui sobre a obrigatoriedade de enviar os eventos da parcela de 13º, que no caso ele pagou no mês 7. É o mesmo cenário do nosso amigo Alessandro, né? Ele fez o pagamento lá no mês 6 ou 7. Vai ser obrigatório a gente rodar o RD Make para que ele refaça a parte dos acumulados, né? Tá, só um minutinho, gente. Eu vou trocar de microfone aqui, só um segundo. Todos me escutam? Pessoal, estamos com um probleminha no áudio, mas estamos respondendo via chat todas as perguntas no momento. Só mais um momentinho, por favor. A gente volta já no áudio. Alô, alô? Ok? Agora, ok? Tá bom. Caroline, Caroline aqui está perguntando sobre o evento 1210, sobre o pagamento, né? Então, você informou que não teríamos o evento 1210, mas houve um pagamento independente de ter tido incidência ou não. Os valores líquidos de tudo que é pago devem ser informados no 1210. Exatamente. Por isso que eu disse que mesmo não havendo incidência, nós enviamos o 1210. Portanto, teremos que enviar o 1210 com valor líquido 13º. Isso, perfeito. O entendimento é esse mesmo. Por isso até que eu disse que sempre enviaremos o 1210 independente de ter tido incidência ou não, porque o valor líquido ele tem que ser enviado lá. Então, mesmo que ele tenha sido zerado para incidência, né, nós, enfim, não tivemos nenhuma incidência de recolhimento de R lá, por exemplo, ainda assim teríamos que enviar o evento para que constasse lá no governo o líquido do que foi pago, né? Gente, em relação ao pessoal que já fez o pagamento da primeira parcela lá em junho, julho, enfim, nos meses predecessores aí à apresentação, obrigatoriamente a gente vai ter que rodar o RD Make, né, para fazer a reconstrução lá da parte dos acumulados, lá do que foi calculado. Em relação ao TAF, nós vamos ter que analisar o cenário para a gente entender como nós vamos fazer a parte da integração do evento, tá? Mas isso vai ser bem divulgado, documentado, tá bom? Porque é uma situação onde a gente já fez o recolhimento lá atrás, né? E esse evento aí ele tem que ser disponibilizado para o governo. Então, nós vamos analisar mais a fundo e divulgar a documentação, ok? Para quem já viu os eventos do 13º, vai ter que retificar tudo, devido a essas mudanças de verbas. Não.
Em relação ao envio do TAF, a gente vai ter que avaliar a situação de quem já fez o pagamento das situações. Então, voltando ao mesmo assunto lá, a gente vai reavaliar a parte de envio ao TAF após a execução lá do RD Make para reconstruir os acumulados. Então, o Alexander aqui está perguntando para mim. Fiz alguns adiantamentos da primeira parcela direto na folha e outros via roteiro 131. Para todos esses casos, teremos que rodar o programa? Depende da data, Alexander. Aí você não colocou aqui para mim qual foi a data que você fez os pagamentos, mas se for pagamentos onde a folha já está fechada, a gente não consegue reconstruir, né, refazer o cálculo, sim. Você vai ter que rodar o RDMake para que seja reconstruída a tabela SRD lá do funcionário. Agora, se não, se for num caso de uma folha aberta, né, você está calculando agora no mês de novembro, não tem necessidade, porque aí você consegue recalcular a folha. Então, os casos onde a folha estiver fechada são os casos que a gente vai ter que rodar o RDMake. Simplificando, é mais ou menos isso. Com mais alguma dúvida aí, gente? O RDMake não é necessário caso o 13º pago em férias. Não é necessário. Nesse caso, Luana, não é necessário rodar o RDMake para essa situação. Gente, tem alguma empresa que vai fazer o pagamento integral da 13º agora em novembro? Existe alguma situação? Ninguém? Todo mundo vai seguir o mesmo fluxo de parcelas separadas? Ok. Mônica, você vai realizar pagamento integral da parcela? Você é um caso que vai fazer o pagamento integral agora em novembro? Certo. Mônica, respondendo assim sobre o pagamento integral, né? No sistema, por padrão, a gente tem dois roteiros de cálculo, né? Um CRES 1 e um CRES 2 para diferenciar os pagamentos das duas parcelas. Mas lembrando que essa informação que eu vou passar agora é somente para quem vai efetuar o pagamento integral em novembro, tá? Quem faz o pagamento separado não se enquadra nessa situação, tá? Então, em novembro você vai rodar o roteiro 132, né? Supondo que você fosse pagar integralmente o 13º em novembro, vai rodar o roteiro 132. No 132 você vai calcular o 100%, né, do valor total lá do pagamento do 13º com as incidências, né? Feito isso, você vai enviar para o social lá no evento 1200, aliás, desculpa, no evento 1210 vai somente o líquido do que foi pago, então a gente não vai enviar nenhuma incidência dos impostos que foram pagos nesse cálculo do 132 em novembro, e em dezembro você envia novamente o evento pré-social, e aí sim, a gente vai mandar uma verba lá batendo o valor líquido, né, para que ele fique zerado em relação ao líquido, porque o valor pago já foi pago em novembro, e aí sim todas as incidências, todos os recolhimentos que foram decorrentes desse pagamento em novembro, desculpa. Tá bom? Então, Mônica, só para dar mais uma explicação sobre esse evento do pagamento integral. Essa situação ainda vai ser liberada um pacote, tá, do nosso desenvolvimento, porque
em relação a esse evento de pagamento integral, saiu a normativa do governo muito recentemente, né? Então, o desenvolvimento ainda está fazendo alguns ajustes no sistema, então vai ter que ser liberado um pacote, ser aplicado esse pacote para depois ser feita essa tratativa. E nenhum governo tem A previsão de entrega do pacote é por volta do dia 22 de novembro, tá bom? Então tem que ser aplicado o pacote e feito o cálculo no roteiro 132. Mônica, você pode falar para mim qual a sua empresa, por favor? Aí você coloca no chat aí, por favor. Seguindo aqui com outra pergunta, o Wilson Rodrigues aqui está perguntando, no caso, quando o pagamento integral em dezembro, envio 1200 e 1210 novamente. Sim, nós vamos enviar aí, nesse cenário, né, onde eu expliquei, onde teoricamente nós vamos pagar em novembro o áudio. fechado. Alô, voltou o som? Ok? Ok. Ok. Então, sobre a pergunta do Wilson, né, no caso, quando houver pagamento integral lá em novembro, sim, nós vamos enviar 2 vezes. Peraí, só mais um pouquinho, gente. Vamos tentar acertar o áudio aqui. Alô, voltou o som? Não? Alô? Oi, só para confirmar, eu tô conseguindo ouvir vocês, tá? Meu áudio não tá cortando, não. Tá. Pessoal, coloca aqui no chat se o áudio tá ok, por favor. Ok, né? O pessoal aqui no chat tá falando que tá ok, então tudo bem. Então, finalizando aí a pergunta do Wilson, sim, nós vamos enviar 2 vezes o evento 200 e 1210 sobre a parcela do 13º, no caso do pagamento integral lá em novembro. Então, em novembro enviaremos na verdade, nessa situação, o 1200 não vai constar nada do 13º, que vai constar no 1210 porque vai o valor líquido que foi pago. O 1200 ele não vai, ele só vai constar as verbas de pagamento mesmo, né? As médias, enfim. Em relação a recolhimento, ele não vai constar nada ali. Tudo isso vai ser enviado em dezembro, porque, novamente, o próprio governo soltou essa normativa há pouco tempo e nós não. Nem o próprio E-Social ele sabe explicar como vai funcionar essa situação de recolhimento e de apuração do próprio governo em relação ao envio dessas informações. Então, internamente, o desenvolvimento vai estar realizando a tratativa para envio dessa situação e ela vai funcionar dessa forma que eu estou passando. Então, vamos enviar 2 vezes, tanto em novembro quanto em dezembro, sobre a parcela do 13º, apesar de só haver pagamento efetivo da empresa lá em novembro. Perfeito?
Gente, mais alguma dúvida? Ficou mais alguma questão aí a respeito dessa primeira parcela? Pessoal, então eu vou estar finalizando aqui a apresentação, né? Quero agradecer aqui em meu nome, em nome da Patrícia aí, sobre a paciência de vocês aí. Espero que tenha sido bem explicativa aí. Nós tentamos passar um pouco de informação aí a respeito dos procedimentos aí que vão se transcorrer aí no novembro e dezembro. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí via ticket ou via telefone aí, nos contatos normais, ok? Então, obrigado aí, gente. Pessoal, se ainda tiver alguma dúvida, pode continuar colocando aí no chat. A Joyce está respondendo aqui.